Olá pessoal, a aula de hoje a gente vai tratar de sequência, né? Ou, na linguagem mais técnica, vamos tratar de sequenciais. Tá? Eu sou o professor Cosmo Castro e a gente vai dar início a mais uma aula de matemática. Bora lá. Sequenciais numéricos, eles estão presentes em basicamente tudo que você vê no tocante à matemática. Por exemplo, sequencial, né, numérico ou sequência numérica é uma fileira de números que eles são postos e justapostos, né, por conta de uma razão lógica. Por exemplo, qual é o sequencial natural, né, dos números naturais? Com exceção do zero, lógico. Qual é o sequencial? Simples, né? 1, 2, 3, 4, 5, isso vai embora até n. Observe que há uma lógica. Esses números são utilizados para você conferir, quantificar coisas inteiras, né? Ou pessoas, né? Por exemplo, qual é o sequencial dos números pares, né? Os números pares. Vou colocar aqui pares. Simples. Com exceção do zero, né? 2, 4, 6, 8. Isso vai até embora até o valor 2n. Por que 2n? Porque é par, né? Tem que multiplicar por 2. Qual é o sequencial dos números ímpares? Simples, né? Partindo do 1, 1, 3, 5, 7, até quem? 2n mais ou menos 1. Isso mais ou menos depende de onde você vai começar, né? Se você começar, por exemplo, do 0, aí tu vai ter que utilizar o mais. Se você começar do 1, aí tu utiliza o menos. Porque 2 vezes 1 vai dar 2, menos 1 vai dar 1. Tá certo? E aí vai embora. Né? Qual é o sequencial dos números naturais quadrados? Olha aí que legal. É o número 1 ao quadrado. 2 quadrado. Qual é o próximo? 3 quadrado. Depois 4 quadrado. E aí vai embora até qualquer valor n quadrado. Qual é o sequencial dos números pares quadrados, né? É quem? É 2 quadrado, 4 quadrado, não? 6 quadrado. Isso aqui vai embora até quem? Até 2n ao quadrado. Olha aí que legal. Qual é os ímpares? Os ímpares cubo, né? Ímpar é 1, 3, 5, 7, 9, né? Isso vai embora. Só que é cubo, né? Então, ó, todo mundo na potência 3. Ficou claro? Então, repara que sequencial é uma fila de números que eles obedecem a uma lógica. Tá certo? Esse aqui é o grande lance, ó. Só que na aula de hoje, nós vamos trazer, pessoal, dispositivos para somatório. Essa aula você não vai encontrar ela nesses moldes em livros de ensino médio. Vocês vão encontrar apenas uma apresentação extremamente rápida e superficial para somatório sequencial. Aqui a gente vai avançar um pouquinho mais. Tá certo? Somatório sequencial a gente vai trabalhar com esse símbolo aqui, ó. Quer dizer soma, né? Então, nós vamos praticar o quê? O que nós vamos em busca? Qual é o objetivo? A gente vai em busca das equações para somar filas de números, né? Ou para somar sequenciais. Tá ok? Bora para os exemplos aqui. Bom, então, imaginemos aí que a gente tem um termo geral, a índice n, que se escreve da forma 1. Então, essa forma, ela vai me produzir uma sequência delta de números, né? Que o primeiro vai ser 1, tá certo?
o segundo vai ser 1, o terceiro vai ser 1, o quarto vai ser 1, isso vai embora para o infinito, até quantas vezes eu quiser, né? O último vai ser 1. Agora, qual é a importância do somatório aqui? Que eu preciso somar n elementos. Nesse caso fica fácil. Então, qual é o somatório, né? Para n elementos ou para k elementos, né? De maneira que esses elementos eles se apresentem na forma 1, né? De maneira que esse 1 ele saia da posição 1 até a posição n. É simples, olha. Isso aqui vai ser simplesmente n. Por quê? Porque se tu pegar um elemento, a soma vai ser 1. Se tu pegar 2 elementos, a soma vai ser 2. 3 elementos, a soma vai ser 3. Se tu pegar n elementos, a soma vai ser n. Beleza? Vou pegar aqui outra situação. Imagina que tu tem um termo geral a índice n formado pelos números naturais, né? Os números naturais são escritos da forma, vamos supor, na forma n, né? Ou na forma k. Perdão, na forma n aqui, ó, que é melhor. Então quem é ele, né? Quem é esse sequencial? Delta. Vou chamar de delta linha para não se confundir com o primeiro. É 1, depois 2, depois 3, depois 4 e aí vai embora até a posição n. Olha só. Como é que faz então para pegar o somatório de uma estrutura que se apresenta, sei lá, de uma forma k elevado a 1, de maneira que esse k saia da posição 1 até a posição n. Que esse k elevado a 1 é a forma, por exemplo, se k valer 1, não? Se k valer 1, a sequência vai ser quem? Vai ser 1. Se k valer 2, a sequência vai ter o segundo termo 2. Se k valer 3, tá certo? O terceiro termo vai ter 3. E aí vai embora. Agora o que nos interessa é saber uma forma para o somatório, tá certo? Desse sequencial aí, ó. Para a soma desses elementos. Para isso, nós vamos ter que saber qual é a equação que define os termos naturais. Tá certo? Equação que define os termos naturais. Então, isso aqui é bem simples. Veja só. Bom, qual é a equação então, né? É simples, ó. É o somatório para uma equação de um termo a índice n, tá certo? De maneira que esse a índice n é descrito pelo termo geral, né? A índice 1 mais o número de termos menos 1 multiplicado pela razão. Agora, olha só. A índice n, né, na posição n é quem? Quem é o primeiro termo? É 1. Mais, que é o número de termos? Não sei, menos 1. Vezes, qual é a razão entre os números naturais? A razão é a diferença, que a diferença de um para o outro é sempre 1. Tá certo? Resolvendo isso aqui, ó. A índice n é igual a quem? 1 mais n menos 1. Cancela este 1 com esse 1. O termo geral, a índice n é simplesmente n. Tá certo? Dando mais elegância, se A na posição n vale n, então A, tá certo? Em função de K, vale simplesmente K. Só para dar mais elegância aqui no cálculo. Então, o somatório de termos, tá certo? O somatório de termos para o termo geral K elevado a 1 é n, que multiplica n mais 1 sobre 2. Isso aqui é um dispositivo bem prático. Tá certo? Isso aqui é um dispositivo extremamente prático e que nos ajuda bastante, vai nos ajudar bastante na hora de calcular. Tá aqui o primeiro, né? Perdão, esse aqui é o segundo e tá ali o primeiro. Aí a gente pode pegar uma lógica, por exemplo. Qual é o somatório, então, sequencial para termos que se escrevem na forma quadrada, né? Para os naturais quadrados, tipo K saindo da posição 1 até a posição n. Qual é? Só para vocês saberem, quem é esse termo geral, né? Qual é essa sequência? Delta, 3 linhas. É 1 quadrado mais 1 quadrado, 2 quadrado, 3 quadrado e aí vai embora até n quadrado. Mas qual é a fórmula, né? Para somatório? Porque o que? O termo geral, a índice k, ele é simplesmente k ao quadrado. Ele define esse sequencial, mas qual é a fórmula para o somatório dos elementos?
n, que multiplica n mais 1, que multiplica 2n mais 1, tudo isso dividido por 6. Essa equação, ela é um dispositivo prático para os sequenciais naturais quadrados. Tá certo? N que multiplica n mais 1, né, que multiplica 2n mais 1, isso dividido por 6. Bora mais para frente. Seguindo nessa mesma lógica, então qual é o somatório, qual é o dispositivo de soma sequencial para os K naturais cubos, né? Sabendo que esse K sai da posição 1 até a posição N. Isso aqui é tranquilo, né? Ó, isso aqui, turma, é a mesma coisa que o somatório sequencial dos naturais, tá certo? Na primeira, de maneira que esse K sai da posição 1 até a posição N, mas tudo isso é elevado ao quadrado. Bom, o que eu estou dizendo aqui? O somatório dos cubos naturais, K saindo de 1 até N, é simplesmente o somatório dos N números naturais. Vamos lá. N que multiplica N mais 1 sobre 2. Isso elevado ao quadrado. Para melhorar isso. Então, o somatório dos cubos saindo da posição primeira até a posição que tu quiser N é quem? Melhorando em miúdos, né? Se quiser levar, daria 4 embaixo, né? Eu só vou organizar aqui. N que multiplica N mais 1 sobre 2 ao quadrado. Eu não fiz nada de diferente, né? Apenas repetir a expressão. Essa aqui, ó. Bom, para quem não conseguiu enxergar, qual é essa sequência? Delta. É 1 ao cubo, 2 ao cubo, 3 ao cubo, e aí vai embora até n ao cubo. Tá certo? Agora aqui, ó. Qual é, então, o somatório? Tá bem aqui. O somatório, presta a sequência bem aqui, ó. Delta é 1 na 4, 2 na 4, 3 na 4, e aí vai embora até n na 4. Ou seja, estou querendo saber qual é o somatório para esse termo geral aqui, ó. Sabendo que K sai da posição 1 até a posição N. Essa aqui é legal, bora lá. N sobre 30, que multiplica N mais 1, tá certo? Que multiplica 3n quadrado mais 3n menos 1. Aqui é um 3, tá? Subir aqui é um 3, ó. N sobre 30, n mais 1, que multiplica 3n quadrado mais 3n menos 1. Isso é a equação para a soma desses elementos ali na frente. Tá certo? Só para fechar, qual é o somatório dos K elementos na quinta? Os naturais, né? Saindo da posição até a posição N. Olha aqui como fica legal. N sobre 12, N quadrado sobre 12, multiplica N mais 1, também ao quadrado, que multiplica 2N quadrado mais 2N menos 1. Essa equação aí, muito embora pareça muito grande, muito difícil, essa equação é simples, tá? Elas são utilizadas para o cálculo de somatório. Um grande abraço. Na próxima aula a gente vai trabalhar a aplicação dessas equações aí. Valeu!